Olá, queridos, boa noite. Que a graça e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja sobre a sua vida, independente da sua religião. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Antônio Barbosa, somos presbítero da Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Com muita humildade, nós fizemos um curso, um seminário teológico, também um curso de licenciatura em História e uma pós-graduação em História e Cultura do Brasil. Queridos, se você não é uma pessoa questionadora que vai ler o texto, faz perguntas ao autor do texto, ou você está tudo calado, sem questionar, sem perguntar, provavelmente você chegou ao canal errado. Agora, se você é uma pessoa que pergunta, que questiona, que gosta de coisas precisas e claras, embasadas, bem argumentadas na palavra de Deus, com certeza você chegou ao lugar certo. Então se inscreve neste canal, compartilha com os teus amigos, com os irmãos em Cristo, com aqueles também que mesmo sem serem evangélicos têm dúvidas a respeito da palavra de Deus, e juntos aqui nós vamos construir uma teia de amigos compartilhando a palavra do Senhor. Então, vamos ao tema de hoje, direto ao ponto. Irmão Antônio, Deus criou o pecado, Deus criou o mal. Qual a origem do mal? Isaías capítulo 45, versículo 7 diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. No livro de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E agora? Como fica a situação? Deus criou ou não criou o pecado? Deus criou ou não criou o mal? Meus nobres, nós vamos discorrer mediante o esclarecimento do Espírito Santo e da base do argumento bíblico a respeito desse texto, e no final deste vídeo eu quero trazer o argumento bíblico teológico que vem a esclarecer esses dois textos que têm gerado dúvida durante décadas, se não séculos, na vida de muitos crentes a respeito da origem do pecado e a origem do mal. Mas antes, eu gostaria de trazer aqui com você a respeito da origem do pecado. Abra sua Bíblia comigo e vamos entender qual foi o ponto inicial, o ponto, o limiar entre a pureza absoluta no reino celestial e na terra e o início, o primeiro passo a respeito do pecado. Gênesis, primeiro, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Algumas versões dizem: e a terra tornou-se sem forma e vazia. Mas eu gostaria de lhe perguntar: faria sentido Deus criar algo sem forma e vazio? Abra a Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 45, e o versículo 18 diz assim: Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, observe bem, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E agora, irmão Antônio, é uma contradição? Num lugar diz que era sem forma e vazia, no outro lugar diz que Deus criou a terra e não a criou vazia. Queridos, não é uma contradição. Na verdade, muitos teólogos, muitos homens de Deus, estudantes da palavra, dizem que entre o versículo 1 e o versículo 2 do livro de Gênesis há um momento, há um espaço de tempo incalculável. Observe que o primeiro versículo diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Aí o versículo 2 dizia: a terra era sem forma e vazia, ou, em algumas versões, tornou-se sem forma e vazia. E a pergunta que cabe ao texto é:
como ela tornou-se sem forma e vazia, ou como ela ficou sem forma e vazia, se lá em Isaías 45:18 diz que Deus a formou completa e não a criou vazia. É simples. Existem dois textos cruciais que estão inseridos entre o versículo 1 e o versículo 2 do livro de Gênesis. O primeiro está no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15, e o segundo está no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 ao 18. É justamente o espaço de tempo em que Deus cria os céus, a terra, um Éden mineral, conforme Ezequiel 28. Havia um Éden mineral, e aqui sim viviam os anjos entre céu e terra, no coro celestial. Havia o querumbi ungido, conhecido como Lúcifer, anjo de luz. E é neste momento, queridos, conforme Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, que diz assim, olha: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, ou lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Observe, quem sobe é porque está abaixo ou embaixo, provavelmente, da terra. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, sobre as mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Queridos, Isaías 14 e Ezequiel 28 vem relatar o momento em que o diabo vivia em um estado de perfeição. E no seu coração entra a altivez e entra o desejo de querer ser igual a Deus. E quando ele sobe em direção a Deus, há um travamento que a Bíblia não deixa claro como foi esta guerra, este momento em que Deus lança o diabo sobre a terra, lança-o de volta, lança-o ao inferno, conforme nós lemos no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 15. E é neste momento, nesse choque entre o diabo e Deus, entra aí o versículo 2 do livro de Gênesis. E a terra tornou-se, ou a terra era neste momento, sem forma e vazia. Mas a pergunta que não quer calar: se o diabo era um anjo perfeito, se o diabo estava em um ambiente perfeito, santo, ninguém havia pecado, nem um anjo, nem o pecado não existia. Como foi que o diabo foi induzido a pecar? Ou como foi que o pecado entrou no coração dele? De onde surgiu essa ideia? Um certo professor no seminário, ele nos parafraseou de uma seguinte forma: é como se alguém tivesse uma oficina e fosse crescendo, enriquecesse e virasse um grande empresário, mas ele tinha um funcionário. Acontece que aquele funcionário viu o crescimento do seu patrão e de repente se vê capaz de ser igual a ele e diz assim: olha, agora eu quero ter a minha própria oficina. E se rebela, toma para si alguns outros amigos que tinham o know-how de conhecimento ou algum conhecimento, convence-os a começar um novo negócio. Foi mais ou menos isso que aconteceu ali no coração do diabo. Mas a pergunta continua no ar. Sim, irmão Antônio, como foi que entrou esse pensamento no coração dele? Como foi que ele... Foi Deus que o induziu a pecar? Será? Nobres, na verdade, existe uma coisa na filosofia, uma ferramenta de estudo chamada metafísica, que tenta explicar a diferença entre algo em potência ou em potencial ou o ato da coisa feita. Potência e ato. Por exemplo, uma pessoa é um suicida em potencial. Essa pessoa tem uma grande chance de se suicidar. Quer dizer que ela já morreu? Quer dizer que ela já tirou a própria vida? Não. Ela tem o potencial de um suicida, mas ainda não promoveu o ato propriamente dito. Um outro exemplo de potência e ato.
No Brasil, se você pronuncia uma ameaça a alguém, é um crime. Se você tira a vida de alguém, também é crime. Mas se você pensa em matar alguém, isto não é um crime. Isto é algo em potência. Você é um homicida em potencial. A qualquer momento, você pode tirar a vida de alguém. Mas se você guardou para si, não é um crime. Você apenas pensou. Você é um homicida em potência ou em potencial. O ato da ameaça ou da execução ainda não foram concluídos. E o que o senhor quer dizer com isto, irmão Antônio? Mesmo assim, Deus criou a possibilidade do diabo pecar? Tá, vamos lá. Pense comigo. Se você fosse Deus, e eu sendo a sua criatura ou o seu filho, o que você faria para que eu não pecasse? Por exemplo, se eu, vamos supor que eu fosse uma criança e quisesse pegar o carro de um adulto para dirigir. Sendo você Deus, Criador e Todo-Poderoso, o que você faria para me impedir de fazer este ato errado? Bom, pense comigo. Se eu fosse Deus, talvez eu cortasse os braços, ele não queria dirigir. Ou se eu fosse Deus, o tivesse já criado sem braços, já para ele nem pensar na possibilidade de pegar um carro. Ou, sendo eu Deus, né, Todo-Poderoso, já sei, vou criar esta pessoa e vou eliminar esse pensamento de querer fazer algo errado. E logo ele só vai fazer o bem. Meus nobres, se Deus tivesse nos criado desta forma, sem a possibilidade de um erro, muito provável que nós fôssemos robôs. Era como se alguém programasse uma máquina. Eu trabalho com tecnologia na área de automação industrial. Também estamos no curso de engenharia e sei o que é isto. Você vai lá, programa uma máquina, você diz tudo o que ela quer fazer, o início do ciclo, o final do ciclo. Olha, ela vai fazer tudo o que você quer. Mas é uma máquina, não é uma pessoa. O que é que diferencia uma pessoa de uma máquina? Você já pensou que sua máquina, por exemplo, você que é dona de casa, né, senhora, uma máquina de lavar, por exemplo, faz tudo que você quer. Ela enxágua, ela lava a roupa, a roupa sai quase seca. Você já externalizou amor para ela? Ah, eu amo esta máquina, eu daria a vida por esta máquina. Tudo pode me acontecer, mas olha, ninguém mexe com essa máquina porque ela é minha vida, eu a amo perdidamente. Ninguém faz isso. A máquina é uma máquina. Se quebrar, você faz outra, você compra outra, você ajeita e etc. Agora, você já parou para pensar que o seu filho, ele às vezes é desobediente, faz coisas erradas, mas nem por isso você o odeia? Ou, mesmo que naquele momento você fique irritado ou irritada, mas o seu amor por ele supera qualquer coisa errada que ele fez? Estamos falando de pessoas, estamos falando de seres livres, que têm livre-arbítrio, que a reação do ser humano pode ser inusitada, ou a reação daquela criatura que está ali pode ser totalmente contrária ao que você quer. Você imagina que a pessoa vai por um lado e ela faz outra coisa, e você fica às vezes até surpreso com aquilo. Sabe o que é isto? É o livre-arbítrio. Existe a possibilidade na mente daquela pessoa de fazer o que você quer ou não. Você pediu para o seu filho fazer uma coisa e ele vai fazer ou não. É uma pessoa livre. Se fosse para criar uma pessoa que fizesse tudo bem direitinho, tudo certinho, cronometricamente, tudo milimetricamente, tudo direitinho, não seria gente, seria um robô. Sendo assim, queridos, ainda que um filho desobedeça ao pai, um ato pecaminoso ou de desobediência, não quer dizer que o pai pecou ou induziu ele ao pecado. O pai o deixou livre para escolher. Ordenou, criou com a educação perfeitamente. Mas a escolha não cabe ao pai, cabe ao filho. E em potência existe a opção de querer ou não. Porém, a decisão final de algo em potência para se tornar um ato dependia ou depende do filho. Logo foi isso que aconteceu no céu. Deus criou tudo perfeito, tudo santo. É como se estivesse a lâmpada acesa e um interruptor lá. Cabe a você querer ou não apagar a lâmpada. Deus não mandou apagar a lâmpada, Deus não induziu, vai, peca,
faz algo errado. Não, Deus deixou a classe angelical livre para escolher. Sendo assim, eles estando livres, a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, desde o início, ele foi o primeiro. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, mentira fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Significa dizer, queridos, que o pecado se originou no diabo. O primeiro a pecar, o primeiro a promover o ato de pecado, a optar por fazer algo errado, foi Satanás. Então, queridos, eu quero retornar com você aquele texto do livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, que diz assim, olha, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Nobres, aqui é uma questão de interpretação. Não confunda o mal com pecado. Este mal aqui não tem a ver com a origem do mal, tem a ver com calamidade. Observe que o texto é antagônico. Luz, treva, guerra, paz. Observe que há um antagonismo nesse texto. Olha, vocês querem paz, mas eu posso trazer o mal porque vocês estão desobedecendo. Se você for no contexto do capítulo 45 do livro de Isaías, fala-nos a respeito da desobediência dos filhos de Israel e por isso Deus permitiria a calamidade, a invasão daquela nação. Eles seriam levados cativos, mas na frente um outro rei levantado por Deus os libertaria. Então aqui está falando de calamidade permitida por Deus. Veja o que diz no livro de 2 Reis, capítulo 22 e o versículo 16. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Queridos, na verdade o mal é a ausência do bem, é a ausência de Deus. Então aqui é uma questão de calamidade que estava para se instaurar na nação de Israel. Por eles se afastarem de Deus, por eles se afastarem do bem, é como se fosse luz e trevas, e escuridão. A física não estuda a escuridão, porque na verdade o que existe é luz. A ausência de luz promove a escuridão, ou seja, a ausência de Deus promove o mal, promove a calamidade. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Observe que no livro de João, capítulo 3, versículo 36, a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz assim, olha, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Queridos, eu quero lhes contar uma parábola bem rápido aqui, que vai fazer você entender um pouco o que é o amor de Deus e a ira de Deus. Conta-se que no Velho Faroeste, isso eu escutei de um pastor há poucos dias, conta-se que em um velho faroeste, um rapaz, ele fez um ato errado e por isso foi preso e a comunidade se compadeceu, ficou com pena, sensibilizada daquele rapaz e escreveu uma carta para o governador pedindo perdão para que o soltasse, a soltura do mesmo. O governador não teve demora, leu a carta, o pedido das pessoas que moravam naquela cidade, se vestiu, se camuflou, se vestiu como se fosse um pastor de uma igreja, pegou a Bíblia, pegou a carta com a liberdade daquele rapaz, colocou dentro da Bíblia e quando ele entrou na cadeia, disfarçado de pastor, sem se apresentar como o governador que poderia dar o perdão àquele rapaz, ele disse, olha, eu tenho algo para você aqui dentro. E aquele rapaz começou a xingar, disse, eu não quero saber da palavra de Deus, eu não quero saber de pastor, não quero saber de nada. Olha, eu estou muito bem do jeito que estou aqui, seja o que for e venha o que vier, não quero conversa com você, vai embora. E cuspiu e esperneou. Não teve demora, o governador sai da cadeia e quando sai, o carcereiro chega para o rapaz e diz assim, você é um louco, você acabou de rejeitar, de ouvir, de rejeitar
O governador, ele estava com talvez o perdão para você e a sua soltura. E aquele rapaz caiu em si. Acontece que no dia da sentença e chegou o dia dele ser enforcado, ele pede a palavra e diz: olha, eu queria falar algo aqui para os mais jovens. Na verdade, o que vai me matar aqui não foram os crimes que eu fiz. O que vai me matar aqui foi a recusa do perdão. Então fica claro, nobres, que a ausência do amor, o afastamento do homem em relação ao amor de Deus atrai a ira. O afastamento do homem em relação a Deus, que é o bem, atrai calamidade. É automático, é uma questão automática. Logo, entendemos que Deus nunca foi o autor do mal. Afinal de contas, ele é imutável. É um dos atributos, uma das características reais de Deus. Ele não muda. E se ele não muda, ele é santo. E se ele é santo, ele não peca. E observe também o que diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Também diz lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, meus queridos, que fique claro para nós que o pecado se origina no diabo, porque ele foi o primeiro a externalizar um ato de desobediência, mas que Deus, como um bom pai, ficou apenas de observar e lamentar um caminho mal escolhido ou uma atitude errada de um filho. Queridos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.